mais ou menos isso, mais coisa, menos coisa. Aí está. Vamos testar, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Queres testar a minha ou 1, 2, 1, 2. Sim. Então cá estou eu para testar a minha voz, que é maviosa, suave e quente. É mesmo, por acaso é. Não, eu tenho uma voz até aguda demais. Não, tem uma belíssima voz, devo dizer. Por acaso acho que sim. Ao contrário da minha altura, que apontava para um baixo profundo. Exato. Não, tenho voz de tenor. Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, seja bem-vindo a mais umas Madragoas da Amália. Por cá ficaremos ao longo desta hora a conversar com quem? O ouvinte já está habituado a uma boa conversa a esta hora da noite e hoje a conversa vai ser com Daniel Gouveia. Daniel, seja bem-vindo aqui a este programa. É um gosto imenso estar a conversar consigo. Temos um propósito para esta conversa. Já vamos falar do livro, aliás, vamos dedicar esta hora exclusivamente ao livro. Mas pronto, eu quero perguntar-lhe primeiro como é que está? Está tudo bem consigo? O que é que anda a fazer nos últimos tempos? Vamos a isso. Tudo a correr muito bem, felizmente. Quer na parte de trabalho, eu sou editor de livros. Quer na parte do fado, tenho estado mais ou menos ativo. A saúde vai ótima, o que eu também desejo que aconteça a todos os colaboradores desta estação. É verdade, porque por vezes, e andamos num tempo disso, quando somos afetados pelas gripes e pelas Exatamente. Bem, e tem sido um problema, e eu ando com uma, agora já estou quase reparado, mas andei 3 semanas aqui com uma gripe, rouquidão e coisas assim, e de facto dificulta-nos muito o trabalho. Isso para um locutor é o mesmo que para um guitarrista ter a mão em gesso, não é? Pois, é terrível. Houve mesmo um dia, nunca me tinha acontecido, que não consegui fazer emissão, que estava sem voz, mas pronto, já ultrapassei isso. Daniel, como disse muito bem, é editor. Como é que tem sido esse desafio? Diz que é editor há 10 anos, certo? 11 anos, para ser mais preciso. Como é que tem sido esse desafio? As coisas têm corrido bem? As coisas têm corrido muito bem porque também eu sou um editor, meio recreativo, porque achei que quando me reformei não era para ficar em casa a ver televisão de pantufas calçadas. Aliás, a chancela é mesmo Daniel Gouveia Edições. Não, é DG Edições. Sendo que o DG é Daniel Gouveia. Mas... Ok. Mas tem valido a pena este... Tem valido muito a pena porque exatamente nessa minha postura semi-recreativa, que nem sequer é isso, é uma postura de talvez sacerdócio. Eu pus-me do lado dos autores, porque a mim aconteceu-me isso. Quando escrevi o meu primeiro livro, andei a bater à porta das editoras e algumas ou respondiam-me com uma carta-chapa que dizia que não se enquadrava nos planos da editora para esse ano, ou nem me diziam nada e nem abriam o livro. E eu achei que devia pensar um bocadinho nos autores que têm coisas na gaveta e não conseguem publicá-las. E às vezes são coisas com muito interesse. De modo que especializei-me nas pequenas tiragens, a nível quase que familiar e doméstico, que hoje em dia, graças às novas tecnologias, como a impressão digital e outras coisas, já não é preciso fazer 1000 nem 1500 livros. Pode-se fazer 20, pode-se fazer 200, pode-se fazer 150. E as pessoas às vezes têm a capacidade de, entre os seus amigos, a sua família, escoar esse seu trabalho sob a forma de livro, com toda a dignidade de um livro, fabricado onde se fazem todos os livros, e é um prazer que se lhes dá e um serviço que se presta à cultura, porque às vezes há pessoas que têm muito boas histórias para contar e escrevem muito bem. E há aqui um livro que conta também uma história em cima da mesa, chama-se Armando Neves, um vulto esquecido do fado. Tem introdução e notas precisamente do meu convidado de hoje, Daniel Gouveia, um prefácio de Rui Vieira Neri. Vamos estar a falar sobre isto ao longo desta hora. Daniel, para que os meus ouvintes fiquem mais ou menos a perceber do que é que estamos a falar, vamos começar pela pergunta mais básica de todas. Quem é que foi Armando Neves? Armando Neves foi um jornalista, um dramaturgo, um poeta. Um homem das letras.
um homem das letras, de uma cultura muito vasta, um talento enorme, e posso lhe dizer que é mais conhecido como letrista de fado e, no entanto, a obra literária dele merecia ser ensinada no ensino oficial e os sonetos dele, especialmente, ombreiam, quanto a mim, com os de Flor Bela Espanco ou Otero de Quental e deviam estar nas seletas literárias. Esperemos que este livro contribua, talvez, para acordar um bocadinho. Porquê é que as pessoas não conhecem muito o Armando Neves? Há Primeiro, algum motivo? Primeiro porque morreu cedo. Depois porque ficou muito colado a uma época em que não havia grande difusão daquilo que se fazia, e ficou muito colado ao fado. Embora tenha tido a sorte, ele como letrista e os cantores que o cantaram, por terem letras de grande qualidade, ele escrevia para Alfredo Marceneiro, para Berta Cardoso, para Lucília do Carmo, para Margarida Pereira, os grandes nomes da época de ouro do fado, que eram os anos 30, 40, quando o fado deixou de ser um género proscrito, porque era praticado pelas pessoas da pior qualidade nos bairros mais pobres, nos recintos mais condenáveis, e passou a ser entendido como um valor cultural. Mas isso até poderia fazer com que ele fosse mais conhecido, tendo em conta que havia essa ligação ao fado e até corresponde a um período em que o fado ganhou uma outra reputação. Mas porquê que isso não aconteceu? O Daniel estava a meio do raciocínio? Sim, não, estou a reportar-me aos tempos de agora, porque ele nessa época era muito conhecido, Okay. muito procurado pelos fadistas, que o Sr. Armando Neves, faça-me uma letra se fizer favor. Mas o que aconteceu foi que essa gente passou de moda, o fado evoluiu, a maneira de escrever do Armando Neves, embora seja de grande qualidade, está relativamente datada, porque ele abordou temas como a Primeira Guerra Mundial. É alguém que se debruçava sobre a atualidade? Sim, porque ele era jornalista também, e os jornalistas têm esse... E levava esse lado também para aquilo que escrevia para os poemas, havia esse lado da atualidade. Sim. Ele teve o cuidado, enquanto jornalista, de escrever uma coluna na revista Stadium, que foi uma revista de desporto e teatro, parece que são dois campos inconciliáveis, ou pelo menos pouco prováveis de conciliar, mas essa revista era uma revista de desporto e teatro, e ele tinha uma página dedicada ao fado, onde punha historietas do século XIX e do século XX, exatamente com a preocupação de ser um historiador do fado, e portanto às vezes eram anedotas, eram histórias divertidas, mas que refletiam uma época do fado, século XIX, e outra época onde ele já estava, que era o século XX. Era um homem de bom humor? Eu acho que sim, porque embora não cultivasse muito o fado jocoso, esse livro tem 454 páginas e tem 2 fados jocosos, eu não diria que ele era um indivíduo com humor. Primeiro não o conheci, claro, mas pelos escritos dele, às vezes denota uma certa mágoa por ser incompreendido, por algumas invejas. É um homem às vezes um bocadinho amargurado. Ingrediente-chave também para escrever tão bem, se calhar? Talvez, diz-se que para se escrever boa poesia é preciso sofrer na vida, não é? Que é uma coisa também paralela com o fado, só se pode cantar bem fado depois de ter levado uns coices da vida, não é? Daniel Gouveia, meu convidado de hoje, aliás, um homem ligado ao fado, sem dúvida. Bastante ligado ao fado. Já vamos falar sobre a relação pessoal do Daniel com o fado, vamos tentar perceber de onde é que nasceu essa paixão, com mais calma. Para já, eu vou aqui conversar um bocadinho com o Daniel a propósito daquilo que vamos ouvir. Quando vieram dizer à pobre mãe que o filho tinha morrido lá na guerra, ela ajoelhou a tremer, sentindo bem o desgosto mais dorido que há na terra. Ela ajoelhou a tremer, sentindo bem o desgosto mais dorido que há na terra.
trouxeram-lhe a cruz de guerra que o seu filho, como valente soldado, merecera. E sobre ela a mãe pôs um olhar sem brilho, recordando o filho amado que perdera. E sobre ela a mãe pôs um olhar sem brilho, recordando o filho amado que perdera. Na cruz de guerra pegou, como quem sente, um reconforto divino que sonhara. Com ternura a colocou serenamente no berço em que pequenino o embalara. Com ternura a colocou serenamente no berço em que pequenino o embalara. Pobre mãe santa do céu, em pleno inferno, pôs-se a embalar o berço e a dizer: dorme, dorme, filho meu, o sono eterno, como eterna a minha dor de te perder. Dorme, dorme, filho meu, o sono eterno, como eterna a minha dor de te perder. E a pobre mãe rematou neste contraste: dorme, dorme, o sono eterno, filho meu, por causa da cruz de guerra que ganhaste. Quantas mães estão chorando como eu, por causa da cruz de guerra que ganhaste. Quantas mães estão chorando como eu. Voz sem poder, hei de cumprir no mundo a minha sorte. Alfredo marceneiro toda a vida, para cantar o fado até à morte. Alfredo marceneiro toda a vida, para cantar o fado até à morte. Orgulho-me de ser em toda a parte português e fadista verdadeiro. Eu que me chamo Alfredo, mas Duarte, sou para toda a gente um marceneiro. Eu que me chamo Alfredo, mas Duarte, sou para toda a gente um marceneiro. Este apelido em mim que pouco vale, da minha honestidade é forte indício. Sou marceneiro sim porque trabalho, marceneiro no fado e no ofício. Sou marceneiro sim porque trabalho, marceneiro no fado e no ofício. Ao fado consagrei a vida inteira, e há muito por direito de conquista. Sou fadista, mas à minha maneira, há maneira melhor de ser fadista. Sou fadista, mas à minha maneira, há maneira melhor de ser fadista. E se alguém duvidar, cravo uma espada, sem dó numa guitarra para crer. A alma da guitarra mutilada dentro da minha alma há de gemer. A alma da guitarra mutilada dentro
da minha alma há de gemer. Ouvimos aqui 2 temas com letra, claro, de Armando Neves. Primeiro, Cruz de Guerra, Berta Cardoso, e também o grande Alfredo Marceneiro com O Marceneiro, precisamente, um tema notável em que Armando Neves consegue escrever, consegue fazer este jogo de espelhos, não é? Que é meter o intérprete a cantar sobre ele próprio. E é, de facto, um poema fantástico, não é, Daniel? Alfredo Marceneiro chamava a essa letra o cartão de visita, porque era a vida dele. E o que é curioso é que o Armando Neves tinha uma espécie de dom premonitório, porque quando escreveu O Marceneiro, o tal cartão de visita, disse, ou fez o Marceneiro dizer nos seus versos: Alfredo Marceneiro toda a vida para cantar o fado até à morte. E Alfredo Marceneiro morreu aos 92 anos e cantou até 6 meses antes de morrer. Impressionante. E noutra letra, também para Alfredo Marceneiro, que é A Minha Freguesia, o Armando Neves pôs na boca de Marceneiro aqueles versos: eu quero morrer na minha freguesia como o soldado morre no seu posto. E morreu na freguesia de Santa Isabel. Incrível, havia aí um dom profético de... Quase. E olha, em relação à Amália, o Armando Neves foi das primeiras pessoas que, ao despontar a Amália como principiante, quando começou a cantar, viu o que aquilo ia ser e fez um soneto dedicado à Amália que previa toda a carreira dela e o que ia acontecer. Um homem com muita visão, Armando Neves. É dele que falamos hoje aqui nas Madragoas. A propósito deste livro, Armando Neves, um vulto esquecido do fado, o editor é Daniel Gouveia, ele é o meu convidado de hoje, e também é ele que assinou as notas e a introdução deste livro. Já que falava, Daniel, desse tema, A Minha Freguesia, por que não ouvirmos esse tema na voz de Alfredo Marceneiro, com letra de Armando Neves? É uma ótima sugestão. Se os cantadores todos hoje em dia, ruas e bairros cantam de nomeada, eu cantarei à minha freguesia, a de Santa Isabel tão afamada. Freguesia gentil que não tem par, é talvez de Lisboa a mais dileta, de Dom Dinis a rua faz lembrar o esposo de Isabel, o rei poeta. De Dom Dinis a rua faz lembrar o esposo de Isabel, o rei poeta. Lembra a rainha santa quando vinha transformar o pão em rosas confetantes. Ela que santa foi menos rainha, foi entre as rainhas a mais santa. Freguesia onde enfim moro também, onde sempre pisei honrados trilhos. Nela casou a minha santa mãe, e nela que nasceram os meus filhos. Que Deus me dê a graça e a alegria na vida tão cheinha de desgosto, a vir morrer na minha freguesia, como um soldado morre no seu posto. A vir morrer na minha freguesia, como um soldado morre no seu posto. A Minha Freguesia, Alfredo Marceneiro, letra de Armando Neves, poema de Armando Neves, é sobre este vulto esquecido do fado que falamos hoje nas Madragoas. O meu convidado é Daniel Gouveia. Daniel, e a sua relação com o fado? Começou quando? Até posso dizer que começou tarde, porque estava eu no meu serviço militar em Angola, perdido num quartel no meio da floresta, e por acaso um soldado do grupo de combate que eu comandava tinha um giradiscos a pilhas e recebia ali discos que iam daqui. Mas os meus soldados eram todos nortenhos, eram transmontanos e beirões.
E os discos que esse soldado recebia e que punha a tocar no tal giradiscos a pilhas era normalmente folclore. Minhoto, Malhões, Rusgas, Caninha Verde. Também era bom de ouvir. Só que um dia, não sei se alguém se enganou e mandou-lhe um disco de fado, era Teresa Tarouca, 45 rotações. E de repente eu, que até essa altura tinha sido músico de jazz e tinha tocado em grupos de rock e música ligeira, senti o fado como a minha música de raiz. E talvez por estar longe e por estar num continente distante. Teve uma espécie de epifania? Totalmente. E com uma ignorância tamanha que eu passei a cantar os fados, esses 4 fados do disco, que eram da Teresa Tarouca. Eu, como oficial miliciano do exército que ali estava, quando vinha das minhas operações, despia o camuflado, ia tomar banho e cantava. Nunca usei negra chinela, nem saia de lista, né? Que era um fado para mulher. Eu, na altura, claro, não percebi estas subtilezas, o que eu estava era apaixonado pelo fado, e a partir daí foi nunca acabar. Quando voltei, comecei a cantar, comecei a aprender guitarra portuguesa, viola já tocava, e pronto, depois comecei a fazer letras, a fazer músicas, e a estudar, e a julgar que estava sozinho, porque eu percebi que o fado tinha valor literário. Eu vinha da Faculdade de Letras, curso que não acabei, e não acabei por causa do serviço militar, e tive a sorte de ter grandes mestres, David Mourão Ferreira, que escreveu belíssimos fados para a Amália, Lindley Sintra, o Jacinto Prado Coelho, o Vitorino Nemésio, e toda essa gente me incutiu uma série de noções sobre a literatura e sobre o bem escrever e sobre a estética e a poética, que eu tropecei nisso tudo no fado, encontrei no fado todos esses valores. E depois dediquei-me a pesquisar e a selecionar exatamente esses valores, e pronto. Só que depois julguei que estava sozinho, e não estava, porque existia, como ainda hoje existe, a Academia da Guitarra Portuguesa e do Fado, onde havia mais 2 ou 3 carolas como eu, e eu não os conhecia. A partir daí, depois foi à APAF, a Associação Portuguesa de Amigos do Fado, e aí juntou-se uma data de gente que pesquisava esta matéria. O Daniel, que é, para quem não sabe, também um autor de fados. Pois, ninguém é perfeito, não é? Para as pessoas que não sabem, não é? Ninguém é perfeito. Quem? O Daniel ou as pessoas que não sabem? Não, eu quer dizer, então, até escrevo letras para fado e componho músicas. No fundo, a minha vida é uma confusão, não é? Está a ser modesto ou não? Não, há quem... Eu próprio... Vamos lá, o que é que as pessoas lhe dizem a propósito dessa sua faceta? As pessoas gostam? Vamos lá ver. As pessoas que são do fado e que podem achar graça a uma ou outra coisa que eu escrevo e que os fadistas me dão a honra de gravar, acham bem. Mas depois até pessoas mais próximas dizem que eu faço muita coisa ao mesmo tempo e disperso-me. Eu gosto disso, mas acredito que tem... O Daniel que até tem um fado com o seu nome, Fado Daniel. Mas não por minha culpa. É por culpa do José Manuel Osório, o saudoso e prematuramente falecido José Manuel Osório, que um dia estava a fazer uma coletânea de fados, que ele chamou Todos os Fados de A a Z. E telefonou-me, eu tinha-lhe dado um disco que tinha uma música com um poema de Carlos Baleia, que se chamava Cuidado Louca Gaivota, e para a qual eu fiz uma música, porque o Carlos Baleia queria uma música própria para aquele fado. E eram cestilhas, e havia 50 fados para cestilhas ou mais, e eu andava a fugir daquilo, até que um dia ele insistiu tanto que eu, para despachar, fiz uma coisinha qualquer assim à pressa, pegando numa viola e um gravador e despachando uma maquete para o Carlos Baleia. Aconteceu que isso foi gravado num disco, e ofereci esse disco ao José Manuel Osório, que quando andava a fazer a coletânea me telefonou e disse: olha lá, tu deste-me um disco que tem aqui um fado tradicional, que eu não conheço, por acaso, mas que diz que a música é tua, a etiqueta deve estar enganada, não é verdade? De quem é esta música? Sempre a etiqueta não está enganada. Fui eu que fiz, mas ainda bem que tu descobres que isso é um fado tradicional, porque eu quis fazer um fado tradicional. Não podia fazer outra coisa, eram cestilhas. E o José Manuel Osório diz-me assim: então e que nome vamos dar à música? Porque os fados tradicionais têm nome da música, independentemente da letra com que se canta. E como a letra se chamava Cuidado Louca Gaivota, eu disse: chama-lhe Fado Gaivota. Isso não, que já existe a gaivota. Está bem, Fado Louca Gaivota, Fado Louco. Não, isso também já existe, Fado Louco. Fado Loucura também já existe.
E como ele estava com pressa, diz-me assim, olha, vai ficar Fado Daniel. E eu, do outro lado do telefone, disse, pá, não me faças isso, pá, que isso é piroso, não é? Então agora, é o meu nome ao Fado. E a resposta dele foi, então eu batizei coisas do Fontes, não posso batizar uma coisa tua. Isso era o que faltava, e desligou-me o telefone. E essa é uma grande resposta. E depois disse-me assim, ainda mais esta, é que até me faltam fados para a letra D, como a antologia de A a Z, ele tinha poucos fados com a letra Ficou assim o Fado de Daniel, E ficou o Fado Daniel. que agora é cantado também com outros poemas, não é? Com todas as cestilhas que se lá quiserem pôr. Enfim, deverá haver o cuidado de casar o conteúdo das cestilhas com o estilo da música, porque muitas vezes não basta só pegar numa música de cestilhas e cantar lá quaisquer cestilhas, tem que haver, mas isso é uma subtileza que depois levaria muito tempo a explicar. Mas devo dizer, já agora para completar, Sim. que o grande empurrão que essa música teve foi na voz de Linda Leonardo com uma letra do Tiago Torres da Silva. Eu ia precisamente convidá-lo a si e aos meus ouvintes a ouvirmos este Na Boca de Toda a Gente, letra de Tiago Torres da Silva, a interpretação de Linda Leonardo, a música de Daniel Gouveia, que é o meu convidado de hoje. Se eu te disser ao ouvido que o fado me tem pedido para ninguém o cantar, por favor, guarda segredo, porque o fado está com medo que alguém o queira matar. Anda tão envergonhado que diz que já nem é fado, nem julga que o fado exista, porque quem sente vaidade em dar abrigo à saudade já não pode ser fadista. E depois o fado diz que não pode ser feliz na boca de toda a gente, e que talvez a meu lado possa voltar a ser fado como era antigamente. Por isso que eu lhe digo que quando lhe dou abrigo sinto o peito tão cansado, e um dia talvez consiga que ao chorar o fado diga que quer voltar a ser fado. Que eu lhe digo que quando lhe dou abrigo sinto o peito tão cansado, e um dia talvez consiga que ao chorar o fado diga que quer voltar ser fado.
Na boca de toda a gente, aqui está a interpretação de Linda Leonardo, com também uma ajuda de, o Daniel estava a referir, o Diogo Clemente. Sim, e do José Manuel Neto. Portanto, o Diogo Clemente na viola e o José Manuel Neto na guitarra fizeram um arranjo em que, de uma coisa muito simples e muito básica, chamemos-lhe assim, conseguiram uma riqueza harmónica e uma rítmica, um acompanhamento de um extremo bom gosto por parte da guitarra, que, quanto a mim, além da voz excelente e da interpretação excelentíssima da Linda Leonardo, contribuíram para o êxito dessa musiquinha tão simples. Aqui está, a modéstia de Daniel Gouveia, é o meu convidado de hoje. E o que é que traz o Daniel para cima desta mesa das Madragoas? Este livro, Armando Neves, Um Vulto Esquecido do Fado. Daniel, como é que este livro está organizado? Vamos aqui explicar aos ouvintes que ainda não o têm na mão. Aliás, uma pergunta, como é que as pessoas que estão a ouvir este programa podem ter acesso a este livro? Esse livro está, neste momento, apenas à venda na loja do Museu do Fado. Okay. É evidente que, fazendo um pedido por e-mail, por telefone, por carta, como for, ao Museu do Fado, certamente o Museu do Fado enviará pelo correio, à cobrança, não sei bem como será, mas pronto. É neste momento o ponto através de venda do Museu do Fado. Exato. Pode então ter este livro, chama-se Armando Neves, Um Vulto Esquecido do Fado. Como é que organizou? Há aqui, como nós já dissemos, há aqui muita coisa, muitos poemas mesmo que estão incluídos neste livro. Aliás, é um livro com mais de 400 páginas. Como é que foi organizar isto? Há aqui alguma coisa que ficou de fora? Não? Como é que foi a organização deste livro? A organização desse livro deve-se primeiro à família de Armando Neves, aos 3 filhos de Armando Neves, especialmente um Álvaro Neves, que neste momento está no Brasil, mas que eu conheci e que trabalhei com ele, a uma filha, a Dona Maria Teresa, a um neto, que é o Fernando Neves Barata, que tinham a obra do pai e do avô em pastas de arquivo, em folhas datilografadas e recortes de jornais e fotografias, muito bem preservado, e andavam há muitos anos a ver se conseguiam divulgar a obra que era tão boa, tão válida do seu parente. Eu tive a sorte de virem ter comigo, porque estava metido eu no mundo do fado, porque poderia comentar e enquadrar a obra e organizá-la, embora ela já estivesse organizada, e portanto foi um material que, por sorte, me veio chegar à mão. Mas o primeiro mérito é da família, sem dúvida nenhuma. E aqui, este livro está dividido em vários capítulos. Temos, por exemplo, os inéditos. São músicas que nunca foram cantadas. Letras que nunca foram cantadas. Depois tem fados consagrados. E é um ótimo convite, estes inéditos, para que os intérpretes possam encontrar exatamente aqui, e os autores, não é? Os fadistas que andam à procura de repertório. Têm aí coisas... Há aqui alguma coisa especificamente que gostasse de ouvir cantada e que ainda não foi? Eu diria que era tudo. Porque o Armando Neves tem uma qualidade... Por um lado, escreve à antiga, temos que ver isso. E os fadistas de agora estão a cair no que eu poderia chamar uma evolução, se quisesse ser bonzinho, e que poderia chamar um defeito se quisesse ser mauzinho. É que deixaram de cantar letras de fado e passaram a cantar poesias. São duas coisas diferentes. Mas pronto, o extrato de instrução... O que é que se perde quando se deixa de cantar letras de fado? Perde-se a autenticidade do género, porque o fado tem que ser sempre um género eminentemente popular, tem que ser entendido pelas pessoas mesmo com pouca instrução. E se nós começamos a usar umas palavras muito caras, há uma parte do público que não as percebe. E o fado tem esse lado popular, não é? E se perde esse lado popular, deixa de ser fado. Assim como deixa de ser fado se começarmos a meter instrumentos de percussão ou instrumentos que são alheios à autenticidade do género. Estamos a pervertê-lo, acho que não há vantagem nenhuma nisso. Poderá haver inovação, eu defendo a inovação, acho que o artista é o ser mais livre que há ao cimo da terra e que depois é o público e o tempo que vão julgar as inovações. Não sou eu, nem é ninguém em especial.
E é evidente que ao longo da história do fado tem havido inovações que foram esquecidas e outras que triunfaram. Mas se fosse o Daniel, como é que julgava as inovações dos últimos tempos? As que respeitam a linguagem do fado, dava-lhes uma nota positiva e dou-lhe já um exemplo. As flautas de bambu do Ronquial. Toda a gente ficou de mãos, de cabelos em pé quando se falou primeiro em saxofone e depois em flautas de bambu. E depois toda a gente se rendeu ao facto de a linguagem musical do Ronquial ser profundamente fadista. É um idioma, é uma pronúncia, é de facto, nós reconhecemos facilmente quando ouvimos uma música se estamos a ouvir jazz, ou se estamos a ouvir música erudita, ou se estamos a ouvir flamenco, ou tango, ou fado. Agora, se pegamos na linguagem do tango e a pomos no fado, enfim, são dois géneros que não estão assim muito afastados, mas isso era outra conversa. Porque há uma teoria que diz que o tango é filho do fado, é só isto. Portanto, é o fado que está na origem do tango, não vamos entrar agora nesse pormenor que dava para umas horas largas. Mas se usamos, por exemplo, a linguagem... Há várias tentativas de pôr acordeão no fado. Umas têm resultado. E vou dizer um nome em que quase sempre resulta. Frederico de Brito. Outras não resultam porque o Frederico de Brito canta fado com o seu acordeão. Usa o idioma fadístico, a linguagem musical do fado. Se vamos pôr a linguagem do corridinho, já não é. Se vamos pôr a linguagem do acordeão minhoto, também já não é o fado. Estamos a misturar duas coisas que é como o azeite e o vinagre, chamemos-lhe assim. Daniel Gouveia, convidado de hoje das Madragoas, e um dia temos de combinar uma conversa só a propósito desses assuntos. Estamos a falar mais do livro, mas um dia tenho todo o gosto de conversar aqui com o Daniel a propósito e eu consigo. Dessas questões. Hoje falamos de Armando Neves, um vulto esquecido do fado. Há pouco estávamos a falar, o Armando Neves tinha um lado, pelo que eu já estou a perceber, provocatório, por vezes também. Gostava de provocar. Há belos exemplos disso aqui neste livro. Sim. Algumas letras mais provocatórias, mais de crítica. Há pouco o Daniel estava a falar do tema A Freira. Certo. É um belo exemplo também? É, mas devo dizer-lhe, antes de entrar nesse exemplo particular, que bastantes músicas de letras, eu sempre que disser músicas, faça favor, corrija-me, porque o Armando Neves era poeta, era letrista, não era músico. Mas muitas das letras do Armando Neves foram censuradas, ou seja, proibidas pela censura. Ou porque metia a Igreja, e não convinha muito, porque o Estado Novo, claro que estava muito ligado à Igreja. Ou porque metia um bocadinho de anti-germanismo, e o Estado Novo, ao princípio, foi germanófilo, como se sabe, só quando o Salazar percebeu que os alemães estavam a perder é que virou a agulha. Aliás, ele manteve sempre uma imparcialidade muito inteligente, o que lhe permitiu que, mesmo perdendo a guerra aos alemães, Portugal ficasse junto dos aliados. Outras vezes era o tema da miséria, da desgraça, da prostituição, de tal maneira cruamente tratado que a censura achava que aquilo não podia passar, não é? Vamos ouvir agora, então, esta Freira, na voz de Augusto Fernandes. Contextualize-nos aqui um pouco, Daniel, do que é que fala este tema? Esse tema fala para já é a sequência de um soneto que já tinha sido feito pelo próprio Armando Neves, que depois se transformou numa letra de fado cantável. E a história é a história de uma freira que morre, que tinha entrado muito jovem no convento, mas que todos os dias beijava uma medalha que tinha ao peito e depois se escondia. E quando ela morreu, a madre mandou outra freira tirar a medalha para ver se era a medalha de Cristo ou de algum santo, e depois descobre-se que era a medalha do homem que ela amava. Ela, a freira. Uma história notável. Vamos ouvir aqui o tema, então, mais uma letra de Armando Neves, aqui na voz de Augusto Fernandes. Depois voltamos para nos despedir. Na sã de seu convento, rodeada de roseiras, onde enterrar a nova ainda,
sem um ai, sem um lamento, entre tantas lindas freiras, morrer à feira mais linda. Sem um ai, sem um lamento, entre tantas lindas freiras, morrer à feira mais linda. Na todas dizia ela que nunca amara na vida homem algum pelo visto, sozinho na sua cela, em orações recolhidas, apenas amar a Cristo. Sozinho na sua cela, em orações recolhidas, apenas amar a Cristo. Assim que a freira morreu, a abadesa apareceu, para em tais termos dizer: ponham-lhe nas mãos em cruz a medalha de Jesus que ela beijou ao morrer. Ponham-lhe nas mãos em cruz a medalha de Jesus que ela beijou ao morrer. Era tida como santa, a sua graça era tanta e simples o seu sentir, que no seu catre deitada, a freira santificada levara a vida a sorrir, que no seu catre deitada, a freira santificada levara a vida a sorrir. Freira absurda, acercando-se da morta, nessa medalha pegou, pôs-se a gritar: Deus me valha, não é de Cristo a medalha, é do homem que ela amou. Pôs-se a gritar: Deus me valha, não é de Cristo medalha, é do homem que ela amou. Daniel, nós temos um tempo limitado aqui para estar à conversa e estamos a chegar ao final deste programa. Com certeza que poderíamos ter ficado aqui mais meia hora e outra meia hora. O Daniel está cheio de histórias relativas ao fado e, neste caso específico, a Armando Neves. Quer acrescentar alguma coisa? Gostaria de acrescentar que o livro não são só letras de fado. Há uma galeria completíssima de fotografias dos fadistas mais importantes dessa época, e é muito curioso ver, por exemplo, um Alfredo Marceneiro muito jovem, retratado, algumas figuras menos conhecidas, e por isso é muito vantajoso para a história do fado conhecer a cara de alguns fadistas de quem nunca mais se ouviu falar. E o Armando Neves escrevia, por baixo de cada fotografia que publicava na revista Stadium, um soneto dedicado a essa figura. Às vezes até eram outros letristas, Carlos Conde está aí, e há também a parte final do livro é um álbum de fotografias de fadistas com dedicatória que entretanto iam oferecendo ao Armando Neves. Pusemos aí no fim do livro
para se ver. Já sabe, Museu do Fado, bem, isto está difícil. Contacte o Museu do Fado. Não é preciso cortar. Eu sou um locutor em que, enfim, assumo as minhas fraquezas. É um livro aberto. Exatamente. Contacte o Museu do Fado para, enfim, adquirir este livro. Armando Neves, Um Vulto Esquecido do Fado. Estive aqui à conversa com Daniel Gouveia a propósito então deste livro. Ele é o editor, é também o autor foi ele que organizou isto, basicamente. A introdução e notas também de Daniel Gouveia. Faça favor, Daniel. Há ainda a referir um excelente prefácio do professor Dr. Rui Vieira Neri, que é um especialista em fado e em música erudita, como toda a gente sabe, e que muito valorizou este livro, porque faz um enquadramento do Armando Neves no momento histórico em que viveu e no momento histórico que o fado vivia nessa altura. Prefácio então de Rui Vieira Neri, o que é logo um privilégio, não é? Ter um prefácio do Rui Vieira Neri. Ele também já foi convidado aqui deste programa. Vamos terminar com mais uma letra de Armando Neves. Claro está, esta chama-se, um tema também do qual eu gosto bastante, Ironia, na voz de Alfredo Marceneiro. Parece-lhe bem, Daniel? Muitíssimo bem. Até amanhã. Forte abraço. Na vida de uma mulher, por muito séria que a tome, há sempre um homem qualquer, trocado por qualquer homem. Há sempre um homem qualquer, trocado por qualquer homem. O homem com dor sentido, ou com sentido prazer, deixa pedaço de vida na vida de uma mulher. Deixa pedaço de vida na vida de uma mulher. Embora eterna e amante, jurando amar um só homem, a mulher não é constante, por muito séria que a toma. A mulher não é constante, por muito séria que a toma. Tanto vale a mulher bela como a mais feia mulher, perdido de amor por ela. Há sempre um homem qualquer, perdido de amor por ela. Há sempre um homem qualquer, e por mais amor profundo, por mais juras que se somem, há sempre um homem no mundo, trocado por qualquer homem. Há sempre um homem no mundo, trocado por qualquer homem.